A partir dessa noite em diante, a sua fé vai deixar de operar sem a graça. A graça libera o fato de que tudo aquilo que você estiver crendo pela fé já é seu. Quando você traz as duas juntas, você fica imparável. A fé que opera pela graça. É por isso que, por causa da falta do apostólico e do profético, teve uma neutralização e veio um ensino que veio sobre graça, de que você pode fazer qualquer coisa e tudo isso, e Deus cobre você. Não é para isso que a graça serve. A graça é para mudar o seu ritmo da vida. A graça não é um combustível regular. A graça é um combustível sobrenatural. Ela faz com que você atravesse paredes. Você está lidando com Deus, Ele te manda fazer coisas estranhas. Você tem um gigante que você está se deparando e Deus te envia lá para lidar com aquele gigante com um estilingue. Ele te está fazendo sair da frente, a coisa que você está lidando agora. Deus já te deu o seu estilingue. E você está querendo um revólver. Usa o estilingue. Quanto mais fraco você parece, mais forte você é no espírito. Quanto mais fraco você parece, mais forte você é, porque você está saindo da frente. No nome de Jesus, amém. Efésios capítulo 1, versículo 3. Agora, eu vou dizer isso de uma forma para fazer você ficar interessado. Tem uma palavra em Efésios 1, 3 que está faltando. Está lá, mas não está lá impresso. E é por um motivo, porque nós somos supostos a viver por revelação. Então, nós somos supostos a pegar aquela palavra sobre o que ele está falando. Porque ele está falando no livro de Efésios. Na verdade, eu vou te dizer a palavra. O livro de Efésios é, na verdade, um livro da graça. Então, é por isso que na graça você precisa ter a revelação, porque na frente da graça, do lado da frente da graça está o sangue. E do outro lado da graça está a glória. Então você precisa saber como operar no sangue para operar na graça ou para operar na glória. Ok? Então, o que o Senhor quer que você faça essa noite é que você coma um sanduíche da graça. O sangue de um lado, a graça na parte central e depois você tem a glória. Agora, Efésios 1, 3, a palavra graça não está escrita ali, mas está escondida ali. Ok? E diz, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê isso? Olha o que ele diz, que nos abençoou, que está abençoando, não, que nos abençoou com poucas coisas, com todas as bênçãos espirituais. Agora, as bênçãos espirituais, a bênção espiritual é maior do que qualquer bênção. Todas as bênçãos precisam se dobrar diante da bênção espiritual. Você está ouvindo isso? Então, o que ele está dizendo é, se você entende claramente a bênção espiritual, todas as outras coisas vão se render. Saúde, coisas materiais, longevidade, alegria, paz e etc. Você tem que entender claramente a bênção espiritual. Tudo quando você entende no espírito, tudo que é físico, mental, emocional, precisam se render à bênção. Agora veja o versículo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Aqui tem um outro termo agora. Nos lugares celestiais em Cristo. Um outro termo que é mais profundo. Tudo que você tem que fazer, ouça, ou me ouça. Tudo que você precisa fazer é colocar a palavra graça em tudo isso. A graça, ele está te dizendo que o céu pertence a você. Todas as coisas que o sangue fez pertencem a você. Então, essa noite eu quero trazer você para um lugar
onde Deus, que vai te colocar numa posição apostólica, para você começar a ver as coisas acontecendo que o cristão mediano nunca viu antes. Agora, nós sabemos que nós temos o nosso versículo que a gente tem lido em Jó, qual é Jó 21, Jó 22, 28. Volta lá para esse versículo, eu quero que você veja aquele versículo, porque o que eu estou a ponto de te dizer agora é boas notícias. E você também decretará uma coisa. O decretar significa que já é meu. E eu descobri isso e agora eu tenho autoridade para tomar posse. Já foi pago, já foi feito, não importa quem mais não tenha. Eu sei, veja, porque as coisas espirituais são pessoais. Você precisa saber por você mesmo. Ok? Ele diz, e você também decretará uma coisa, e essa coisa será estabelecida a você. Então, o seu decreto produz, as coisas são estabelecidas. E aí depois ele diz, e a luz brilhará sobre seus caminhos. Uau! Agora, eu digo a você, os versículos que foram lidos nesse versículo, do versículo 21 ao 28, são versículos de amadurecimento, porque você precisa amadurecer para operar na graça. Ok? Prepare-se, entendendo a força, ou as forças, eu vou colocar dessa forma, da graça de decretar. A graça de decretar. Eu nunca havia ouvido isso antes. Você nunca ouviu, eu também nunca tinha ouvido. A graça de decretar. Em outras palavras, existe uma graça sobre você para decretar uma coisa. E isso precisa acontecer. Essas coisas têm que se manifestar porque já são suas. Todas as suas bênçãos já foram pagas. Todas as suas vitórias já foram pagas. Então, isso vai mudar a sua vida de oração, vai mudar a forma que você fala. Se você sabe que já é seu, você vai ficar ousado. É por isso que eu disse, é por isso que ele fala pra gente em Hebreus 4,16, veja lá. Vamos, então, nos aproximar com ousadia diante do trono da graça, para podermos encontrar graça e misericórdia quando precisamos. A graça é uma palavra poderosa, eu vou te falar. E eu anotei isso, eu quero que você coloque aí, anote, destravando mais da graça de Deus na minha vida. Destravando mais da graça de Deus na minha vida. Em outras palavras, eu vou te treinar para você viver uma vida de graça. A graça significa já foi pago. Aquelas muralhas que surgem, é Satanás colocando aquelas muralhas, levantando para tentar te enganar como se você não conseguisse chegar lá. Você tem que ser forte o suficiente no espírito para dizer, não, você não vem aqui, você não vai me parar nesse nível, Deus quer que eu vá mais adiante. Veja, ele tem levantado essas muralhas ali porque nós não temos sabido o suficiente para operar no apostólico, no profético. Nós chamamos as coisas que não são como se fossem, porque elas são. Você tem, eu estou ouvindo algo agora, você tem uma graça profética. Você está profeticamente, uma graça de decretar profeticamente, uma graça de decretar profeticamente. Desperdiçando a graça. Você ouviu isso? Ao não saber sobre seu poder e conexão com a fé. Isso não pode estar mais nas nossas vidas nenhum dia. Quer que eu fale de novo? O desperdício da graça por não sabermos sobre seu poder e conexão com a fé não pode ficar mais nenhum dia na nossa vida. Então, eu anotei isso, ele disse, o tempo chegou
para os filhos de Deus operarem na graça da forma correta, mais forte e imparável. Veja, já foi feito. Diga, já foi feito. Qualquer coisa que você precise, que aconteça na sua vida, que seja uma bênção, já foi feito. Deixa eu ler o que ele... Porque você precisa ver que por causa da cruz de Cristo, todas as coisas são suas, através da graça, pela fé. Deixa eu nomear algumas coisas agora. Promessas, provisão, propósito, persuasão e prevalecer. Todas essas coisas pertencem a você. Grandeza, bondade, graça, gratidão e glória. Tudo pertence a você. Aqui tem alguns segredos de decretar da graça de decretar. Segredos da graça de decretar. Abraão tinha 100 anos. Sara tinha 90 e poucos anos. Deus falou para eles que eles iam ter um bebê. Eles tentaram ajudar a Deus. Pare de tentar ajudar a Deus. Eles tentaram ajudar a Deus, pegaram a outra mulher, lembra? Tentaram ajudar a Deus, fizeram uma confusão. Espere em Deus. Às vezes você casa com a pessoa errada tentando ajudar a Deus. Espere, para ter certeza que você tem um testemunho no seu coração. Veja em Romanos 4. Eu quero te mostrar isso. Deixa eu te dar esses segredos. Aqui tem alguns segredos. Promessa. Decretar. Segredos de decretar poderosos. Promessas, graça, fé. E persuasão. Estão no seu decretar. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Agora, se você está sentado aqui essa noite e você não reconhece que o Espírito Santo está te levando a sua vida para uma outra dimensão, você está morto. Você está morto para a revelação. Veja, a graça de decretar significa já foi pago. Então, o que eu estou dizendo que é meu. E eu estou fazendo isso pela fé. E as coisas são obrigadas a manifestar. Então, isso significa que eu não vou ficar mais esperando. Pertence a mim. Você está ouvindo? Deixa eu te dar uma outra palavra junto com decretar. Decretar significa propriedade. Oh, meu Deus, eu sou dono disso. A graça significa propriedade. Veja, você precisa de fé para substanciar isso. Nos momentos, abre em Romanos 4, nos momentos que parecerem que não vai acontecer, fique firme na sua confissão da fé, sem pestanejar, sem titubear, porque Ele é fiel que prometeu. Agora, quando você fica desencorajado, você está dizendo que Deus não é fiel. Veja, você, na verdade, precisa manter a sua fé para a fidelidade de Deus continuar funcionando, porque Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Todo aquele que se aproxima dele precisa crer que Ele existe, Ele é um recompensador daqueles que o buscam diligentemente. Veja, quando você deixa o que você quer, ou o que você precisa, ou o que você deseja,
se tornar mais grávido na sua vida do que Deus, ele senta de lado e fica assistindo. Porque ele não vai aceitar, ele só aceita um lugar. Número 1. Então, se você ficar tão desencorajado, deixar isso ser mais importante do que falar com ele e dizer pra ele que ama ele e não ficar só mendigando, veja, você tem que continuar amando a Deus, dizendo pra ele, você não pode deixar esse projeto ficar à frente do seu relacionamento. Deus é um Deus bom, diga. Deus, ele me ama. E eu sei disso. Ele nunca vai me desapontar. Você ouviu o que você falou? Agora deixa vir essa unção na sua vida para você saber sobre o fato de que Deus nunca vai te desapontar. Então você não vai ficar distraído nunca mais. Sobre o tempo. O tempo não governa a esfera, o mundo espiritual. Então, Satanás nos distrai da nossa fé com o tempo, e circunstâncias, e situações, e portas fechadas. Portas fechadas não significam nada. Você foi criado para atravessar a porta. Mas você tem que colocar sua fé nele. Agora, 2 palavras que eu vou falar para você: apostólica e profético. É aí que você tem sido roubado. Você tem tido religião e você tem sido pessoas fiéis e boas, mas você Efésios 4, de 11 a 16. Não precisa abrir lá. Vocês são reis e sacerdotes, você é forte. E as suas palavras são supostas a mudar qualquer coisa. Mas veja, quando você está no Espírito, você não lida com o tempo. E eu vou ter que ler essa coisa toda porque isso é muito poderoso para a gente chegar a esse ponto de chegar até você. Esses segredos de decretar. Segredos de decretar. Eu vou falar para você novamente. Promessas. Graça. Fé. E persuasão. Agora, não sente aqui e não receba essas palavras. Você vai precisar dessas palavras para você andar nessa esfera que eu estou falando. Você vai precisar saber que você precisa encontrar as promessas de Deus para a situação específica. Depois você tem que encontrar a graça. Depois você tem que encontrar a sua fé. E depois você vai ter que ter a persuasão. Porque existem coisas que vão surgir para fazer você pensar que não vai acontecer. Satanás vai colocar alguns sinais, bloqueios. Você nunca vai conseguir passar. Cala a boca. O que significa eu nunca vou conseguir passar? Quem pode te parar? Você me ouviu? Agora ouça, filhos, olha para mim. Muitos de vocês estão a ponto de se mover. Veja, se você tem um pastor apostólico, isso cria em você um crente apostólico. Por que você pensa que o Senhor faz a gente ensinar sobre o sobrenatural tanto? É porque é o nosso estilo de vida. O sobrenatural tem que ser normal para nós. Caiu morto, levantou. O quê? Aleluia. É assim que tem que ser. Vocês já viram isso antes aqui nessa igreja, mais de uma vez. Um homem testificou para um dos meus filhos, ele foi ver o médico falou que ele ia colocar um marca-passo no coração dele, ele falou pro médico, pera aí um pouquinho, vou lá, meu pastor tá me ensinando umas coisas, deixa eu rever, seguir aquilo um pouquinho. Depois ele seguiu um pouco, voltou pro médico, o médico falou, não temos que fazer nada. Mas ele seguiu as instruções, veja, alguns de vocês estão sentados aqui e vocês têm que seguir as instruções. Eu não tô só aqui em cima falando.
Se você tem algo que você depende, pode depender, você não tem que falar tudo, sim para todo mundo que todo mundo te manda fazer. Em Romanos capítulo 4, versículo 13. Porque a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo não foi para Abraão ou para a sua descendência através da lei, mas através da justiça da fé. Ok? Então você tem a promessa e a justiça da fé. Essas duas coisas. A justiça da fé. Porque se aqueles que eram da lei fossem herdeiros, a fé teria sido feita nula e a promessa sem efeito, porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, não há transgressão. Portanto, é da fé, para que possa ser pela graça. Posso dizer o que eu estou ouvindo? A partir dessa noite em diante, a sua fé vai parar de operar sem a graça. A graça libera o fato de que qualquer que você esteja crendo pela fé, já é seu. Quando você traz as duas juntas, você é imparável. A fé que opera pela graça. Então é por isso que, por causa da falta do apostólico e do profético, houve uma neutralização e veio um ensino que veio junto com a graça, que você pode fazer qualquer coisa e tudo isso, e Deus te cobre. Não, não é para isso que a graça serve. A graça, deixa eu falar de uma forma diferente. A graça é para mudar o seu ritmo na vida. Veja, a graça não é um combustível regular. A graça é um combustível sobrenatural. Ela faz com que você atravesse pelas paredes. E veja, quando você está lidando com Deus, Ele te fala para fazer algumas coisas estranhas se você estiver no natural. Sabe, você tem um inimigo atrás da muralha, ele manda você marchar ao redor da muralha. Ele vai te matar, não, marche ao redor da muralha, faça 7 vezes. Aí no 7º dia a muralha caiu, do lado para dentro. Você tem um gigante que você está lidando, o homem tenta te dar uma armadura e uma espada, e você fala, não consigo lidar com isso. E o Senhor te envia lá para lidar com aquele gigante com um estilingue. Ele está fazendo você sair da frente do caminho. Veja, às vezes alguma que você está lidando agora, Deus já te deu o seu estilingue e você quer um revólver. Usa a porcaria do estilingue. Quanto mais fraco você parecer, mais forte você é. Vocês vão deixar eu pregar aqui agora. Eu disse, quanto mais fraco no espírito, quanto mais fraco você parece, mais forte você é. Porque você está saindo da frente. Deus, se você não fizer isso, eu não vou conseguir. Ele ama ouvir isso. Senhor, se você não fizer algo, eu não consigo. Ele ama ouvir isso. Volta para o versículo 16. Nós estamos falando sobre graça de decretar. Se você tem algo que você sabe que não é correto, que não está trabalhando da forma correta, comece a decretar. Comece com a graça de decretar. Diga da forma que você quer que aconteça. Você pode reorganizar os móveis na sua casa. E eu não estou falando de móveis. Eu estou falando sobre atitudes e tudo mais. Você pode reorganizar. Se você tiver fé, você vai dizer, é assim que vai ser a partir de agora.
quão poderoso você é de verdade. Aqui tem um homem que tem 100 anos de idade. Eu não vou avançar muito além disso. Portanto, é da fé para que possa ser pela graça, ok? Com a finalidade que a promessa, fé, graça e promessa. Você vê, sublinha essas 3 palavras. Possa ser garantida para toda semente, não somente aquela que é da lei, mas também aquela que é da fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Como está escrito, eu fiz de você um pai de muitas nações. Como está escrito, eu fiz de você. Então, a graça está dizendo, eu criei você. Então você não deveria estar aguentando isso. Eu não estou com expectativa que você faça acontecer, eu já fiz. Eu estou com expectativa de você me apresentar alguma fé para eu poder executar. Quantos de vocês estão ouvindo? Você vai ter mudança acontecendo na sua vida. Você está falando de graça de decretar. Você vai dizer coisas e essas coisas são obrigadas a acontecer. Coração, você vai funcionar corretamente. Oh, meu Deus, como eu posso falar isso, Senhor? Não deixe os atrasos de Satanás fazerem você sair do lugar. Ele está tentando bloquear algo, mas você fica firme no seu lugar, ele não vai conseguir aguentar. Ok, vamos para o versículo 17. Como está escrito, eu fiz de você um pai de muitas nações, diante do qual aquele que obedeceu até Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem. Sublinha essa parte. Chama as coisas que não são como se fossem. Porque elas são. Que contra a esperança, criou na esperança para que ele possa se tornar o pai de muitas nações de acordo com aquilo que foi falado. Você vê isso? Aquilo de acordo com aquilo que foi falado, não de acordo com a minha condição. Alguns de vocês ficam muito envolvidos com a condição, o que foi falado. O que é falado vai mudar a condição, mas você está deixando a condição mudar aquilo que foi falado. Quem ouviu isso? Veja, você não deixa a condição mudar o que foi falado. Pegue o que foi falado e mude a condição. Vem, você. Eu amo isso. Você ama isso? Agora, eu vou ser o primeiro a te dizer, eu já deixei as condições, às vezes, mudarem o que foi falado. Alguém mais aqui está comigo? Mas agora, como um crente apostólico, você vai mudar as condições pelo que você fala. Não pelo que foi falado. Ok, agora versículo 19. E não estando fraco na fé. Então isso tem algo do tipo chamado fé fraca. Ele não considerou seu próprio corpo agora morto. Quando ele tinha quase 100 anos, ele tinha promessa, ele tinha graça, ele tinha... E nem o útero da Sara. Mas ele não titubeou na promessa de Deus através da incredulidade. Mas ele estava forte na fé, fazendo o quê? Dando glória a Deus. Ele não vacilou. Todas as coisas que você está lidando foram criadas para dar glória a Deus. Deus diz, deixa eu tirar você dessa situação. Simplesmente confie em mim. Não olhe para a situação, não sinta. Confie em mim. Deixa eu. Declare que eu tô fora disso. Eu tô fora daqui. E continue declarando. Anote o que ele fez. Versículo 20. Nós temos que parar de vacilar. Ele não vacilou online. Olha o que ele está falando. Pare de vacilar online. Vocês têm poder. Meu Deus. Ele não vacilou diante da promessa de Deus através da incredulidade. Olha quantas promessas. Mas ele estava forte na fé, dando glória a Deus. Olha o versículo 21. Oh, Jesus. Olha o versículo 21.
Isso não é só ler, ouça, e estando completamente persuadido, ele tem 100 anos de idade. Estando completamente persuadido, todo mundo chamando ele de tolo. Estando completamente persuadido de que o que ele havia prometido, ele era capaz também de fazer acontecer. Você não tem que fazer. Tem que saber que ele que está fazendo. Promessa, graça, fé e persuasão. Tá mostrando ali, bem ali, no exemplo de Abraão. Tá mostrando ali pra gente. A graça de decretar, ouça com bastante atenção agora, é tão poderosa quanto a cruz de Cristo. Alguém fala aleluia, fala alguma coisa, porque eu não posso estar colocando essas coisas aqui fora e vocês não estão comendo. Eu tenho que levar vocês para uma classe mais inferior. A graça de decretar está te colocando no limite da cruz de Cristo. Você vai viver no poder da cruz de Cristo, operando na graça de decretar, sabendo que o céu está aberto quando você decreta coisas. Esse é o meu filho amado, no qual eu me agrado muito. Essa é a minha filha amada, na qual eu me agrado muito. Ela confia em mim. Ela não se apoia no próprio entendimento dela. Ela me reconhece todos os caminhos dela. Ela me deixa direcioná-la em seus caminhos. Eu preciso fazer acontecer para ela. Quando Deus faz acontecer para você, todo mundo cala a boca. Ah, nada vai acontecer ali, nada está acontecendo. Todo mundo cala a boca, entra no seu buraco, aí volta pro seu buraco. Eu estou servindo um Deus real. O que você quer que eu fale? O que você quer que eu fale isso para ele, Senhor? Chega de não posso ter na sua vida. Anota isso, coloca a data do lado. Chega de não posso ter na sua vida. De onde você recebeu isso? Foi da igreja. Ele tem o mundo inteiro em sua mão e não vai me dar nada. É uma música. Ele tem o mundo inteiro em suas mãos, mas ele não vai me dar nada. Senta aí e prepare-se para anotar. A graça de decretar é tão poderosa quanto a cruz de Cristo, porque foi assim que ela foi paga. Efésios 2:1. E ele que vivificou, que estava morto em seus pecados e iniquidades, você é salvo, certo? Que no tempo passado você andava de acordo com o curso desse mundo no tempo passado, de acordo com o príncipe do poder do espírito que agora... O quê? O quê? O quê? Olha essas duas coisas que ele fala. Antes de você ser salvo, como a sua vida era. Você vai ser salvo e continuar deixando a sua vida ficar da mesma forma? De acordo com o curso desse mundo, de acordo com o poder do príncipe do ar, ele está te dizendo que você tem uma promoção em cima das outras pessoas do mundo. Sabe, eu tenho estudado bastante apóstolos, estudado muitas pessoas há muitos anos. Quando eles começam a falar sobre combater o diabo, eu não leio esses livros. Eu não leio. Livros bons, mas eu não leio. Eu não tenho tempo para ficar lendo sobre combater alguém que já está destruído. Eu não vou estudar demônios. Não tem nenhum demônio que vai poder vir aqui. Não, enquanto eu estiver aqui, não vai vir. Assim tem que ser com você também. Eu não estou me preocupado com demônio. Você está dizendo que a ressurreição não aconteceu. Você está combatendo a combate da fé. Você não combate demônios.
Você vai, como é que você deixou ele entrar na sua casa para início de conversa? Eles não são supostos a estar lá. Coloca eles para fora. Jesus Cristo. Deixa eu ler. Príncipe do poder do ar, o espírito que não opera nos filhos da desobediência. Segundo versículo, certo? Vocês estão comigo? Não, vocês estão sentados aí, eu estou em Efésios 2. Terceiro versículo agora. Entre os quais também todos nós tínhamos nossas conversas no tempo passado, na concupiscência da nossa carne. Cumprindo satisfazendo os desejos da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, até como os outros. Mas Deus, em sua que é rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, que Ele nos amou, com o qual Ele nos amou, até quando estávamos mortos nos nossos pecados, obrigado, Senhor, nos vivificou juntamente com Cristo, ali, pela graça, vocês são salvos. Vocês são salvos. E Ele nos levantou juntamente e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Onde você tem sentado? Para que nos tempos vindouros Ele possa demonstrar as riquezas excedentes da sua graça, em sua bondade para nós, através de Cristo Jesus. Porque pela graça, versículo 8, estamos mostrando, pela graça, vocês são salvos através da fé. E isso não é de você mesmo, isso é o dom de Deus. E é assim que tudo mais funciona. Então, a graça de decretar é tão poderosa quanto a cruz de Cristo. O que a cruz de Cristo fez? Tudo, né? Alguém poderia impedir isso de acontecer? Agora, o corpo de Cristo, como um todo, não está tão forte como deveria estar. Por quê? Porque a graça precisa ser ministrada a você da forma correta. Você vê. Então, quando ele pegaram metade dos dons ministeriais e criaram denominações, a religião, bispos e arquibispos, e todos os tipos de bispos e todos esses grandes títulos e nomes, mas o poder não está lá. Porque você tem que fazer como Deus mandou. Apóstolos, profetas, e aí continua. Agora, eu acho que eu tenho 700 e poucos membros online, e eu não sei nem qual é a membresia dessa igreja, mas você tem que estar feliz que você é parte de uma igreja apostólica. Você não vai querer uma pregaçãozinha para você, não. Tem muitas coisas doidas acontecendo lá fora. Então a graça precisa ser ministrada a você da forma correta. E no terceiro capítulo de Efésios agora, eu estou lidando com o livro da graça aqui. No primeiro versículo, por eu, prisioneiro de Cristo Jesus, se você ouvir a dispensação da graça de Deus, veja, graça, quantos vem ali? Que foi dada a mim para vocês. Tá vendo? Como que pela revelação Ele fez conhecido a mim os mistérios, como eu escrevi em poucas palavras. Agora, eu continuo falando isso, mas eu não quero que vocês pensem que eu estou me gabando. Mas eu preciso trazer você num ponto para você ver que você está lidando com revelação. A graça de decretar, o Espírito Santo está tentando colocar tudo que a graça significa aqui, para que você possa decretar as coisas graciosamente, cheios de graça. Ok, Senhor, eu tenho essas duas palavras. Propriedade divina. Vocês não estão empolgados com isso, vocês nem entenderam o que eu falei. Propriedade divina. Veja, é isso que a graça significa. A graça significa que você tem propriedade divina. Então, quando você decreta a graça, você está decretando propriedade divina. A saúde é minha, a cura é minha.
O cancelamento de dívidas é meu, felicidade é minha, alegria é minha, paz é minha. Você está declarando, é uma propriedade divina e você sabe disso. Então, a oposição que tenta te bloquear não significa nada. Porque você sabe que já são derrotados. Veja, a fé significa propriedade. A fé significa eu sou o dono disso. É por isso que você tem que passar tempo com Deus para que você possa fazer da forma correta. Porque os poucos obstáculos que são lançados diante de você, você não tem que se preocupar com eles. Porque você não vai me impedir. Porque não tem nada que seja mais forte do que a graça. E Satanás não tem graça. Então, na verdade, é injusto, não é justo você aprender essas coisas. Você entende? Você vê essas anotações, assiste isso de novo, até que o Espírito de Deus fale com você. Eu não posso fazer isso acontecer, mas as mudanças têm que estar acontecendo na sua vida. Essa noite, ao redor do mundo inteiro, mudanças têm que estar acontecendo. Porque todas as pessoas online, todos os meus parceiros estão se tornando apostólicos. Eu posso me defender por mim mesmo. Eu posso falar por mim mesmo. Ok, eu preciso que você ore por mim, mas eu também sei orar por mim mesmo. Eu vou mudar isso por mim mesmo. Eu vou tomar o controle disso por mim mesmo. Eu vou me levantar por mim mesmo. Eu tenho o poder de Deus dentro de mim. Eu não preciso que o pastor segure minha mão todos os dias. Jesus está segurando a minha mão. O pastor tem que me ensinar a deixar Jesus segurar minha mão. Eu vou te dizer um segredo agora que o Espírito Santo está te falando. Vocês vão ter que sair da defensiva. Tô sempre tentando se defender. Entra na ofensiva. Veja, eu te dou poder para pisar sobre escorpiões e cobras. Sobre todo o poder do inimigo. Então por que você está tentando se defender? Não. Coloque o escudo da fé e ande para frente. E destrua todos os dardos inflamados do maligno. A igreja tem estado na defensiva. A igreja está tentando ficar segurando, esperando. Não vamos esperar, nós vamos passar por cima. Eu não estou falando, eu estou falando da sua vida pessoal. Eu estou falando da sua alegria, sua paz, seu contentamento, sua vitória. Não importa o que ninguém esteja fazendo. Deixa Deus manter os braços dele ao redor de você. Lembra aquela música? Ele vai combater suas batalhas. Não é aquela música? Ele combate as suas batalhas. Então por que você está tentando combater as batalhas? Eu penso sobre uma outra palavra agora. Está consumado. Veja, esse tipo de pensamento, esse tipo de entendimento vai deixar você saber que esses ventinhos que vêm, que não são muito agradáveis, eles não significam que acabou a história. Eu quero que vocês saiam de debaixo do estresse. O estresse é uma confusão. Proteja sua mente, proteja sua consciência, proteja suas imaginações. Saia debaixo desse estresse. Se preocupando com qualquer coisinha. Descanse! Eu comando você no nome de Jesus para entrar. Venha a mim todos que trabalham cansados e sobrecarregados e eu te dou o quê? Descanso. Descanso sobrenatural. Vem, filho. Não fique ansioso por nada. Tudo por oração, súplicas e ações de graças. Leve seus pedidos serem feitos ao conhecimento de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a sua mente e seu coração através de Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, seja forte no Senhor e na força do seu poder. Alguém aqui está debaixo de estresse agora. Você tem estado debaixo desse estresse por muito tempo. Mude agora. Mude, isso vai mudar tudo. Pare de se preocupar com isso. Entregue a Deus. E deixe com Ele.
E pare de ficar orando por isso o tempo todo. Agradeça a Deus pela vitória. Ore em língua, você não vai saber o que você está falando. Pare de se preocupar. Deus te garante. Fala pro seu vizinho, Deus te garante. Já é suficiente para vir aqui. Oh, sim, Deus cuida de você. Deus cuida de você. Eu disse, Deus cuida de você. Deus cuida de mim. Ele vai lutar suas batalhas. Ele luta suas lutas. Se você deixar, ele luta suas lutas. Se você o deixar. Você tem que estar pronto, talvez. Fica pronto aí, talvez eu vou falar pra vocês tocarem essa música aqui, pra gente dançar um pouquinho. Jesus Cristo. Não é isso que ele fala? Ele luta suas lutas. Então, nós somos decretadores da graça. Então nós temos que parar de batalhar, de lutar. Tudo que temos que fazer é combater o bom combate da fé, nos segurarmos a vida eterna. Então eu sou usado o suficiente para te dizer que seu problema acabou. Você tem que rir do diabo. Oh, meu Deus. Eu tenho um problema. Ria. Você acabou de enviar o diabo para o inferno. Confie no Senhor com todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos reconheça Ele e fará o que? Endireitará as suas veredas. E você o guardará em paz perfeita. Aquele cuja mente fica fixada no Senhor. Confie no Senhor Jeová. E nele está o que? A força eterna. Ele tem o mundo inteiro na mão dele. Chega de estresse na sua vida. Quando você pensar sobre estresse, começa a rir. Descanse, eu quero que você descanse. Eu disse, é hora de descansar. Diga para alguém, é hora de descansar. Não estressar, descansar. Venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vou dar a você estresse. Então você sabe para quem você está indo se você está com estresse. Porque ele disse descanso.